falamos sobre família, mas hoje vamos voltar a tratar desse assunto tão importante. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre criação de filhos. Isso mesmo, você que é pai, você que é mãe, você que tem criança, pequenas, maiorzinhas, enfim, é muito importante compreendermos o que a palavra de Deus nos orienta. Existem muitos textos na Bíblia que podem nos ajudar. Eu escolhi especificamente dois e queria usar esses dois textos para nós juntos apreciarmos a palavra de Deus e o que ela nos fala, o que ela nos traz. O primeiro texto é muito conhecido, acredito que você já deve até imaginar qual é Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Eu vou ler ele na versão nova atualizada, tá bom? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Interessante que alguns outros textos de outras versões diz educa, usa outros termos, treina, mas nós vamos partilhar e tentar entender algumas coisas relacionadas a esse ensinar, a esse educar, a esse treinar, a esse instruir, a esse iniciar na educação que está embutido nesse texto. Então, veja bem, o versículo nos passa a ideia também, além desses que já falamos, educar, treinar, instruir, de colocar uma cerca em volta, um ambiente de proteção, onde ela possa aprender. O versículo trata de algo que é protetivo, como se, vamos dizer assim, fosse um chiqueirinho, sabe aqueles de criança, um bercinho, onde ele fica guardado, não pode dali sair. Este é um princípio que também está embutido nesse versículo. Aprendizado e cercado para a proteção. Ele também nos fala de ensinar dentro da capacidade da criança, dentro do seu estado emocional, dentro da sua capacidade mental e dentro da sua perspecção pessoal, seu jeito, sua maneira, conforme ela é. Outra coisa interessante é que a ideia de instruir nesse texto de Provérbios 22 é que isso deve ser feito desde mais cedo possível, a idade mais tenra que ela tenha. Por quê? Porque a criança, ela tem uma capacidade muito grande de compreensão, mesmo antes de manifestar o que ela compreendeu. Então é importante que você esteja atento a quando começar o ensino. Mamãe grávida já começa a falar com o seu bebê. Ele já está te ouvindo, ele já está aprendendo, já começa a instruí-lo quanto a princípios importantes da vida. E o que há de mais importante do que conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo? Também está embutido neste versículo, falar de Deus. Então, precisamos levar em conta alguns pontos, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Para analisar a capacidade mental de uma criança, seu estado emocional, seu estado físico, psíquico, você, pai, precisa estar atento, precisa frequentar um médico, saber como está o seu filho, a sua saúde, saber como é o seu comportamento. Então você precisa entender essas coisas. Às vezes nós, como pais, somos inseguros, mas nós precisamos saber da capacidade mental, física, emocional dos nossos filhos desde cedo, para que possamos instruí-los dentro daquilo que é
possível de receptividade. Um outro ponto que eu anotei e gostaria também de compartilhar é a maneira que fazemos isso. Sabendo qual é a capacidade mental, sabendo qual é a sua capacidade física, emocional, nós também sabemos a maneira de passar essa instrução. É importante conhecer tudo relacionado ao nosso filho, à nossa criança, para poder, então, realmente ensinarmos conforme a sua capacidade de absorção, aquilo que ele pode absorver para formar o seu caráter. E olha, os estudiosos dizem que o caráter de uma criança é formada até 8, 9 anos. E eu acredito que realmente seja assim, porque a criança, conforme ela vai ficando endurecida até essa idade, a tendência é se endurecer mais. Mas se ela tem um ensino, se ela é amorosa, se ela é dedicada, e com essa idade, a tendência é que ela continue assim. Então, leve a sério e comece a ensinar e não pare nunca. Porque esse versículo também nos diz que esse ensinar é preparar para o futuro, para o futuro. Ele tem que estar capacitado a fazer escolhas, ou seja, seu filho, sua filha, ela deve ser preparada para no futuro fazer suas próprias escolhas, sejam elas emocionais, sejam elas morais, sejam elas de caráter primordiais, escolhas importantes na vida que elas vão começar a ter que tomar. Há necessidade de decisão desde pequeno. A criança vai na escola, lá ela tem que decidir. Lá ela recebe informação, ela pode absorver ou ela pode rejeitar. Lá é tratada bem, tratada mal. Então, tudo isso você tem que pensar. E está embutido nesse texto que ela tem que ser preparada para esses dias. Um outro ponto que eu queria levar aqui em conta é que nós devemos aprender sobre o temperamento da criança. É exato. Por quê? Porque o temperamento dela também nos ajuda a adaptar o ensino. Existem crianças que são mais tímidas, existem crianças mais extrovertidas, mais fechadas, enfim, o temperamento é algo importante e o nosso ensino também tem que ser baseado no comportamento temperamental da criança. Agora que nós já temos visto isso, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas básicas que precisamos levar a sério. Eu anotei aqui. Então, se amanhã depois você quiser esse estudo completo, você me pede, eu mando para você. É um estudo pessoal meu que eu fiz e estou compartilhando com você. A criança tem capacidade de aprender muito antes de se expressar. Já falamos sobre isso. A criança deve ser iniciada ao aprendizado nos seus dias mais tenros, ou seja, quanto antes melhor. Devemos ensinar a criança como se estivéssemos subindo uma escada, degrau por degrau, devagar, sem pressa e com paciência. Precisamos estudar o comportamento da criança. Devemos entender o seu caráter, suas manifestações emocionais, seu temperamento. Já falamos isso também. Eu só estou colocando alguns pontos importantes. Agora, algo que fala sobre o que precisamos ensinar. Primeiramente, sobre Deus, sobre a salvação, sobre Jesus, sobre a vida cristã em geral. Depois, devemos ensinar como ela deve se comportar, quais são os seus deveres, quais são os perigos que ela enfrenta em cada fase da vida, quais são os benefícios ou as recompensas pela obediência, pelo aprendizado, pela moral, quais são as bênçãos espirituais que ela
vai receber. Então, todas essas coisas que estamos vendo são importantes. Então, você precisa redigir de alguma forma e orientar ela para que ela possa absorver. E olha, não deixe tal pensamento ser introduzido na sua mente. É aquele pensamento, não tem problema, essa coisa aí ela vai aprender sozinha, com o tempo, com cuidado, porque é muito perigoso esse pensamento e esse pensamento pode atrapalhar a sua instrução. Lembre-se, cada criança é um indivíduo particular, ele não é os outros. Então, muitas vezes, métodos que são ensinados e dão certo para um tipo de criança podem não dar certo com o seu filho. Por quê? Porque ele é um indivíduo, ele é um só. Pode ser que um método que foi usado com alguma criança foi bom, foi útil, você pode copiar algumas coisas, mas tome muito cuidado, porque é importante ela receber a instrução pessoal, direcionada a ela, porque ela é um indivíduo. Então leve isso também muito a sério. Não pense que seu filho é um robozinho e tudo que dá certo com os outros dá certo com ele também. Cuidado, muito cuidado, se você quer instruir seu filho sem perceber a sua capacidade de idade. Você, às vezes, olha outras crianças que têm uma idade diferente da sua e vê certo comportamento e acha que dá para fazer com o teu filho. Cuidado com isso. Pode ser prejudicial, porque às vezes seu filho não está ainda pronto para receber aquele ensino ou daquela forma. Então, cuidado com os métodos. Outro ponto. Tenha paciência, vá devagar, não espere resultado imediato. Não tenha pressa, deixa as coisas correrem, vá devagarzinho, deixa as coisas acontecendo. As coisas vão sendo aprendidas diariamente. Nunca desista. Um ponto importante é você lembrar de uma faca que precisa ser amolada. Como que se amola uma faca? Repetindo várias vezes o mesmo movimento. Você fica lá fazendo chique, assim, ó. Fica lá. E você acaba por amolar, encontrar o fio da faca. Então, a repetição é muito importante na educação do seu filho. Agora, eu queria propor para você 4 pilares que eu considero que na minha vida, na vida dos meus filhos, foram importantes e que, de forma geral, você pode tirar algumas coisas e aprender com isso. Quais são esses 4 pilares? Primeiro, um ensino verdadeiro. Segundo, a disciplina. Terceiro, exemplo. Quarto, vida de oração, vida de leitura bíblica, vida cristã. Então vamos lá, ensino verdadeiro, ou se preferir, nunca use a mentira para ensinar seu filho. Por exemplo, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se for uma mentira, não faça isso. Você está ensinando seu filho que há benefício na mentira. Então, sempre seja verdadeiro e todas as suas palavras sejam pautadas pela verdade. Leve a verdade a sério. Armazene na mente dos seus filhos a verdade. Fale sobre todas as coisas que são verdadeiras. Fuja de brincadeira de mentirinha. Fuja de promessa de mentira. Fuja de benefícios de mentira. Tudo que estiver relacionado à mentira, nunca use. Por isso eu chamo isso aqui de ensino verdadeiro. Por quê? Para que
a verdade nunca seja destruída na mente do seu filho. Ponto 2. O exemplo. Eu não estou, talvez, falando na sequência que eu fiz, né? Mas o exemplo. O exemplo, ele é muito importante. Muitas vezes as suas palavras não condizem com o que você faz. Sabe qual é o ensino? O que você faz ensina mais do que você falou. Então, ensino falado versus exemplo vivido igual aprendizado baseado no exemplo vivido. Então, o seu exemplo não seja diferente do que você fala. Fale e se comporte conforme a sua instrução. Outro ponto muito valioso: mostre o que você ensina na prática. Se você fala para ele orar, ore com ele. Se você fala para ele ler, leia com ele. Se você quer que ele cante, cante com ele. Se você gostaria que ele tivesse um comportamento amável, gentil, haja assim também. Então, o exemplo é realmente uma coisa muito importante. Veja, essa frase que eu marquei aqui. Falar sem viver é como uma injunção fria e muitas vezes impraticável. O poder do exemplo é o poder de formação do caráter. Pense nisso, nessa frase. Vamos ao próximo ponto, a oração ou vida cristã, leitura da palavra. Veja, você nunca deve deixar seu filho aprender sozinho. Ensina ele a orar, ensina ele a ler, ensina ele a amar a Deus, ensina ele a amar as pessoas, ensina ele a como conhecer o Evangelho, ensina ele a viver o Evangelho. Desde pequenininho, você vai orar, convida ele para ir lá junto com você, ajoelha do teu lado, vamos ajoelhar aqui, vamos pedir para o Papai do Céu, ele está precisando de alguma coisa, vamos buscar com o Papai do Céu. Faça ele perceber que a vida cristã vale a pena. Mostre as coisas boas do Evangelho, a salvação, o céu, a vida eterna. Mostre que vale a pena, às vezes, ter dificuldade, ser fiel, vale a pena honrar o Senhor, mesmo que isso custe caro, pelo benefício futuro. Mostre para o seu filho uma vida cristã real, verdadeira. Não finja em nenhum momento. Não fale para ele só que tudo vai dar certo. Apenas auxilie ele a entender que tudo tem o tempo certo. Então é muito importante você ter essa base. E o último ponto que eu queria falar desses 4 pilares é a disciplina. Disciplina é uma coisa meio fora de moda nos dias atuais. As pessoas temem um pouco falar sobre esse assunto, mas a Bíblia nos chama a atenção para levarmos a correção a sério. Há muitos textos na Bíblia que nos ajudam a compreender que quem ama, corrige. Então, não negligencie a disciplina. Se seu filho, se sua filha, se sua criança precisa de disciplina, execute. Mas faça com amor. Fale para ela por quê. Que dói em você ter que corrigi-la, que você está chorando porque você precisa corrigir ele ou ela. Mas não deixe de fazê-lo, porque a disciplina é muito importante. E visto então esses 4 pilares, eu quero que você também pense no seguinte: treine o seu filho para ter paciência nas dificuldades, nas fortalezas da vida, no sofrimento, nos infortúnios.
prepare ele, porque vai existir dias difíceis. E se ele achar que tudo é um mar de rosas, ele vai ser, quando chegar a hora, um adolescente frustrado, um jovem medroso, porque ele vai se deparar com situações que ele não vai conseguir dar conta. Então, pense nisso, mostre para ele que ele precisa enfrentar os infortúnios, as dificuldades, o sofrimento, que qualidades e virtudes são indispensáveis para o futuro. Então ele precisa realmente estar preparado e é sua responsabilidade como pai fazer isso. Mas precisamos ensinar de forma trivial, de forma sábia, inteligente. Então você precisa encontrar pontos quanto a isso. Você precisa construir uma cartilha de ensino, porque seu filho, como eu já disse, é um indivíduo único. Ele não é um robozinho que você pega um livro, pega a ideia e coloca em prática. Você precisa descobrir. Então, faça isso. Busque ajuda, leia, preste atenção no seu filho, em como ele age, como você pode ensiná-lo. Muitas vezes ele gosta de certas coisas, você pode usar aquilo para ensinar. Você pode usar a brincadeira para ensinar, você pode usar a cozinha, a mãe, você pode usar para ensinar, você pode usar um programa de TV que ele gosta para ensinar, você pode usar muitas fórmulas para ensinar. Você só precisa buscar isso. Agora, você precisa pôr isso na sua mente. O verdadeiro treinamento envolve cuidado e um sistema de ensino, como eu acabei de falar. Então, faça isso. Coloque tudo isso num papel, se for preciso, para que você possa ter bons resultados. Lembre-se de treinar o seu filho para questões morais por princípio, não por sentimento. Vai haver momentos da vida que, por exemplo, ele vai ter que tomar uma decisão pelo sentimento ou por princípios morais. É melhor ele aprender que é por princípios morais, ou seja, não mentir, ser verdadeiro, não falar palavrão, princípios básicos da moralidade, né? Então, pense nisso. Treine seu filho para perceber o quanto o cristianismo é bom. O cristianismo ajuda na educação, o cristianismo ajuda na economia do lar, o cristianismo traz boa educação para os familiares, o cristianismo traz boas profissões, enfim, existe muita coisa boa para você inculcar na vida do seu filho em relação ao cristianismo, além da salvação, como já disse no começo, que é o ponto mais importante. Mas seu filho precisa saber que o homem precisa nascer de novo, que ele é pecador, que ele precisa de um salvador. Não adianta fugir desse caminho, achando que por ele ser seu filho, ele vai ser salvo. Ele pode até ser salvo e nós queremos crer por oração que todos os nossos filhos serão salvos ou já são salvos, né? Mas façamos a nossa parte. Agora, nós vamos entrar em um outro texto bíblico, que é onde eu gostaria de lembrar você que é muito importante o método da repetição e o método da imitação. Então, esses dois pontos, eles estão no texto de Deuteronômio, capítulo 6, de versículos 5 ao 9. Eu vou ler com você, você me acompanha aí. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração.
Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal da sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Se aqui o Senhor nos instrui que devemos amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, e devemos ensinar isso aos nossos filhos usando esse método, fica claro para mim que esse método é útil para ensinar nossos filhos qualquer coisa. Então, aqui é muito importante analisarmos essa passagem da palavra. Então, o primeiro ponto, que eu queria olhar aqui é que realmente a lição aqui é muito importante para os pais. Precisamos, de fato, amar a Deus. Se você que me ouve não é um filho de Deus, olha, preciso te dizer uma coisa, você precisa crer no Senhor Jesus, alcançar o benefício da salvação. Porque senão, seu filho pode até aprender muita coisa com você, mas ele não vai olhar para você e ver em você um filho de Deus. Isso será muito triste, você não vai passar para ele fé, não vai ter a capacidade de ensinar para ele a verdade do Senhor Jesus, as Escrituras, e ele vai acabar percebendo que você não é um cristão salvo, ainda que você seja um religioso e frequente uma religião. Seu filho vai perceber que a sua vida cristã é uma hipocrisia, é uma falsidade. Então pense nisso, isso é um ponto muito importante. Então fica a dica para você, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Segunda ordem aqui, muito importante, é ensinar os filhos. Então vamos analisar esse ensino, como aproveitar esse texto para educar os filhos, educar as crianças e colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Primeira coisa que precisamos ver é o que significa inculcar. Inculcar aqui significa gravar, imprimir no espírito de alguém, repetir seguidamente alguma coisa. Então veja, olha, imprimir, gravar, repetir seguidamente. Ou seja, não é de vez em quando. Então esse ponto é importante. O método embutido aqui é muito claro, é a repetição. E você perceberá que a repetição pode formar um caráter, pode ensinar. Mas você não precisa ficar repetindo a mesma frase. Você pode usar métodos diferentes para repetir a mesma coisa. Você pode usar uma brincadeira, você pode usar um estilo diferente, você pode usar uma música, você pode usar uma frase, você pode criar, ser criativo para ensinar a mesma coisa, até que tenha sido aprendido. Então a repetição é muito importante. Ainda que muitas pessoas falem aqui só do princípio oral, eu quero dizer para você que está embutido nesse texto, além da escrita, o visual. Então a criança vai aprender através de método repetitivo oral, visual, escrito, cenográfico, você vai brincar com ela, enfim, você tem que criar métodos de ensino repetitivo para que ela aprenda, mas use circunstância, use oportunidade, tá bom? Agora vamos analisar o que é sentado em sua casa. Isso nos faz
refletir algumas coisas. O que seria, né, sentado em sua casa? A primeira pergunta que nós devemos fazer para nós, em relação a sentado em sua casa, é se de fato, em nosso lar, existe uma vida cristã. Se nosso lar manifesta o cristianismo. Se existe em nosso lar uma leitura bíblica constante. Se existe em nosso lar tempo para meditar na palavra de Deus, para oração. Se compartilhamos histórias bíblicas, se compartilhamos testemunho, se falamos de bênção. Enfim, o nosso lar é um local onde Deus é compartilhado, reconhecido, divulgado. Como usamos o nosso lar? Quais são as instruções que os nossos filhos aprendem com a vida do nosso lar? Por exemplo, quais são as tarefas diárias, as responsabilidades, os benefícios de viver naquele lar, os benefícios por algo conquistado, por conseguido, por tarefas feitas. Enfim, você, quando olha para o seu lar, o que ele está ensinando? Porque, de qualquer jeito, ele é uma escola. Ele está ensinando um ambiente imoral, degradável, ou um ambiente onde Deus é a primazia. Pense nisso. Então, você tem aproveitado o seu lar para ensinar os seus filhos? O que é que os seus filhos ouvem das conversas que você tem com os seus cônjuges? Quando você está conversando com o seu cônjuge, o que é que seu filho está ouvindo? Você já parou para pensar? Você está falando de coisas boas? Ou você está criticando as pessoas? Você está falando mal dos outros? Você está compartilhando uma bênção? Você está falando da palavra de Deus? Enfim, como é a sua conversa com o seu cônjuge, que o seu filho ouve? O que você conversa com as suas visitas, quando elas vêm na sua casa e seus filhos estão ali ouvindo? Às vezes estão brincando ali, sentado, mas estão ouvindo tudo que você fala. Então é muito importante você levar a sério isso. Quais são os programas de televisão, de computador, de lazer que você tem em sua casa? O que seu filho vê você vendo? O que seu filho vê você fazendo? O que seu filho ouve você ouvindo? Quais são as músicas? A música que você ouve em casa cheia de palavrão? É uma música que é bênção? Ou é uma música que é maldição, só fala porcaria? Só fala a palavra torpe? Então é importante levar a sério o que acontece no seu lar. Lembre-se, seus filhos estão aprendendo com tudo o que acontece dentro da sua casa. Quem são as pessoas que são convidadas para sentar na sua mesa, jantar com você, almoçar com você? Pense nisso. Esse é o primeiro ponto, sentado em sua casa. Segundo ponto, andando pelo caminho. O que será que significa isso? Significa que é o nosso dia a dia. O que os nossos filhos, nossa filha, nossas crianças estão aprendendo a nossa vida diária fora de casa conosco. Qual é o nosso comportamento quando estamos no trânsito dirigindo e alguém nos fecha, sinal fecha, alguém te xinga? Qual é o nosso comportamento que eles estão assistindo? O que os nossos filhos podem imitar de nós? Quais são as conversas que temos com quem está sentado no passageiro, ou se você é o passageiro e os nossos filhos estão no banco de trás? O que conversamos com nossos próprios filhos quando estamos no automóvel, quando estamos no ônibus? O que eles ouvem das nossas relações pessoais ou interpessoais? Qual é a maneira que nos comportamos diante das pessoas? Honramos as pessoas?
honramos os mais velhos, tratamos as pessoas com dignidade. O que realmente passamos para os nossos filhos quando estamos numa reunião bíblica? Eles veem a gente só fuxicando, fazendo gracinha, ou fazendo fofoquinha, ou eles nos veem orando, cantando, participando ativamente daquela reunião. Nossos filhos estão aprendendo aquilo que vivemos. É muito importante olharmos para isso. E isso está aqui nesse texto da Bíblia. Então, quais são os seus amigos? Quais são os locais que você frequenta? Quem são as pessoas que você convive? Tudo isso está instruindo os seus filhos. Próximo ponto é ao deitar, ao levantar. O que será que significa isso? Ao deitar, ao levantar. Isso é algo muito importante para mim e para você. Por quê? Como é que nossos filhos nos veem quando vamos nos recolher? O final do dia, chegou o momento de deitar. O que eles esperam de nós? Que fomos orar? Que tivemos uma discussão em casa? Que só reclamamos no jantar? Tivemos um tempo de agradecimento? Ou eles nos ouviram falar um palavrão? Uma briga com o cônjuge? Estão nos ouvindo falar mal das pessoas antes de dormir? Enfim, o que estamos passando para nossas crianças antes de irmos para a cama? Isso vale também para os avós, para os avós. Às vezes a gente fala mal perto da criança, de outras pessoas, estão aprendendo. Sabe o que eles vão aprender? Falar mal dos outros. Depois a gente reclama que nosso filho fala mal dos outros. Eles nos ouvem falando mal dos outros. Quer que eles aprendam a falar bem? Impossível. Então você e eu precisamos realmente pensar sobre essas coisas. E ao levantar, o que nós passamos para nossos filhos quando levantamos? Agradecemos pela vida, pelo dom da vida, pela obra do Senhor Jesus. Uma oração no café da manhã. Começamos o dia felizes ou já começamos reclamando, falando de política, falando de coisa desagradável, reclamando da conta para pagar, do chefe, reclamando das coisas da vida. Como é o nosso comportamento, como nos levantamos? É isso, temos que levar em conta. O que é que nós passamos para os nossos filhos? Ao deitar, ao levantar. Enfim, você está numa escola onde você é o professor, seus filhos são os alunos, seja no caminhar, seja dentro de casa, seja sentado no sofá, seja deitado na cama, seja no ônibus, em qualquer lugar. E o que significaria amarrá-las como sinal na sua mão, por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Isso nos fala de memorização, da importância de guardar as coisas importantes. Nossos filhos precisam saber das coisas importantes. E o que é mais importante do que a salvação, do que o próprio Senhor? Existe uma lista de coisas importantes, mas vamos começar do 1 ao 10. O que é o mais importante? Seu filho precisa gravar que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você precisa ensinar isso para ele. Ele precisa ter isso inculcado. E como você pode fazer isso? Você pode usar a inteligência, seja criativo. Veja, amarrá-los. Isso nos fala de, por exemplo, você ter alguma coisa que nos faça lembrar daquilo. Escrever frontal, que seja visto, que você possa perceber um outdoor. O que as pessoas fazem com a propaganda? Faz outdoor, faz imagem. Por quê? Porque grava. Então use métodos criativos, mas ensine os seus filhos. Aproveite
a olhar as Escrituras e a usar o que ela te oferece. Se ela está falando que você pode amarrar como sinal da sua mão, significa que isso é um método útil, que você pode ter por frontal entre os olhos, é útil. Escreva nos umbrais da sua casa, é útil. O que você tem lá na sua churrasqueira? Traga cerveja e carne, nós come? Tem versículo bíblico para seus filhos ver? O que está escrito lá? Eu não estou falando que você não pode ter nada, que você goste, uma lembrança lá, como eu tenho aqui, ó, ganhei, veio lá do Uruguai, o perua Kombi, que eu gosto. Mas e tem texto da Bíblia? Você ensina seus filhos a repetir texto bíblico, eles sabem. Quando você lembra daquele texto, nesta casa servirmos ao Senhor. Servimos mesmo? Vamos ser sérios, meus irmãos. Você que me ouve, pai, mãe, vamos ser sérios. Nossos filhos estão aprendendo conosco. Eu não quero dizer que pode ser que tudo vai dar certo. Às vezes nossos filhos tomam um caminho que nós não esperamos, infelizmente. Mas vamos confiar. Está escrito lá, Provérbios 22:6, ele nunca vai esquecer. Vamos confiar, vamos agir, vamos ensinar e vamos deixar o resto na mão de Deus. Muito obrigado por me acompanhar, foi um prazer conversarmos sobre filhos, talvez podemos falar sobre outros assuntos, se você tiver algum assunto, coloca aí, manda uma mensagem para mim ou coloca nos comentários, vamos tratar disso. Família é o bem mais importante. Seja você pai, mãe, avô, avó, solteiro ainda, família é o bem mais importante. Lembre-se disso, fique com Deus, nos vemos. Tchau, foi um prazer.